Na minha vida foram várias as vezes em que eu tive que me superar, superar a pessoa que eu era, superar o meu eu do passado, superar medos que eu tinha. Eu comecei a superar alguma coisa quando eu era criança e tinha cerca de uns 10, 11, 12 anos de idade. Eu sofria com uma espécie de ira, que os psicólogos chamavam antigamente de síndrome do Hulk. E eu tinha uma ira tão forte que quando acontecia, eu sentia a raiva, ela me sugava e eu via. Eu lembro de. É uma simulação no meu cérebro, tá, gente? Provavelmente não foi assim, mas eu lembro da minha visão ficar vermelha e eu não conseguir me controlar. Era algo que, por muito tempo, como criança, eu achava que eu era um demônio. Nem sei se pode falar essa palavra no YouTube. Mas os vizinhos que cuidavam de mim, minha família era muito pobre, minha mãe deixava a gente, meus pais deixavam a gente na vizinha, que era mais pobre do que a gente ainda, para ir trabalhar, porque eles trabalhavam o dia inteiro e a vizinha acabava tirando um trocadinho ali, cuidando da gente, né? E eles falavam pra mim que chegava um momento que eu ficava um demônio, de tanta ira que eu tinha. Então eu tinha raiva, eu xingava, às vezes eu batia. Eu passei por muito tempo com isso e era uma coisa que eu não gostava. Era uma coisa que, assim, imagina uma criança que ela não gosta de ser ela. Esse foi o primeiro desafio da minha vida. Por muitos anos eu tentei controlar aquilo e era quase impossível. Eu tinha medo de ir na igreja, porque eu achava que eu era um demônio. Então imagina se eu fosse na igreja, eu achava que ia ser possuído e ia cair na frente do pastor, assim, todo mundo olhar pra mim. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir no psicólogo, porque eu achava que o psicólogo era um exorcista. Juro pra vocês, gente, eu não tô brincando. Isso aqui era o que passava na minha cabeça como criança. E e eu achava que eu ia morrer quando fosse exorcizado. Eu queria ser exorcizado, mas eu achava que eu ia morrer. E é engraçado falar isso, né? E por muito tempo eu me sentia uma pessoa péssima. Eu rezava na cama e falava: Deus, se você não conseguir me mudar, eu não sei o que eu faço. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu falava isso daí, né? Como criança, rezando. E eu nunca fui muito religioso, mas eu rezava porque era uma coisa que eu não conseguia contornar sozinho. Depois de alguns anos, lá cerca dos 14, 15 anos, eu consegui resolver isso na minha vida. E eu controlei pela primeira vez a minha ira. Então ela veio. Aconteciam com coisas bobas, sei lá, por exemplo, fazia com meu irmão sofreu muito, coitado. Caiu um copo, ele quebrava um copo. Eu falava, meu Deus, você quebrou um copo, velho. Começava a explodir assim, de ira. E eu tinha que soltar as palavras. Porque não era um controle meu, não conseguia controlar, só saía. E pela primeira vez eu consegui controlar. Aquela foi a primeira vez na minha vida em que eu superei um limite meu. Era um limite, eu não conseguia fazer nada, a partir daquilo era quase impossível pra mim. Eu não acreditava que eu ia conseguir, de um jeito assim que vocês imaginam. Imagina uma criança não acreditar que ela vai conseguir controlar a si mesma. Pela primeira vez eu controlei. E quando eu comecei aquela vez, eu vi que era possível. E eu passei a tentar todas as vezes. Hoje eu nunca mais tenho um episódio desse. Nunca. Nunca. Eu venci essa espécie de síndrome que eu nunca diagnostiquei porque eu tinha medo de ir no psicólogo, né? Achei que ele era um exorcista. Mas que tinha tudo pra ser a síndrome, porque era uma coisa que era incontrolável e tinha episódios recorrentes. Quando eu era criança, acontecia a cada. Todo mês acontecia, sei lá, 5 vezes isso aí. Não era todo dia, né, gente? Mas era umas 5 vezes. Coisas que eu não conseguia controlar, acabava xingando alguém. Uma raiva muito forte, assim. E depois foi diminuindo, diminuindo, até ter 2 por ano, quando eu já tinha aprendido a controlar. E aí hoje eu não tenho zero. É zero, total de zero. Depois, eu, obviamente, por ter essas coisas e tudo mais, eu comecei a me fechar mais, porque eu era uma criança que tinha medo de ser quem eu era. Eu não queria ser quem eu era. Eu tinha um desorgulho, não sei se a palavra existe, mas eu não tinha orgulho de mim. Eu era uma criança que não gostava de quem eu era e das coisas que eu tinha feito, de xingar. Eu não gostava de fazer isso. Então eu me excluía. E na escola eu sempre me excluí. E isso foi, obviamente, criando um comportamento em mim, onde eu era uma criança muito tímida. Eu cresci muito tímido. Então na escola para mim foi muito difícil. Eu era um menino muito tímido e tudo mais. Eu não conseguia conversar com pessoas, não conseguia desenvolver minhas palavras para me comunicar. Quando era apresentação, eu queria ser o cara que ficava fazendo cartaz, óbvio. E no ensino médio eu fui melhorando essas coisas por conta da escola e tudo mais. Aprendi a tocar música e queriam que eu tocasse. Aí na base do medo e da exposição eu fui melhorando, né? E finalmente quando eu fiquei adulto, tomei rédeas da minha vida, eu descobri a fórmula para você superar os seus limites, para você
conseguir em qualquer coisa que você acha que você não consegue, você passar a conseguir pela primeira vez e depois da primeira vez, esquece. É questão de você fazer pra conseguir de novo. Por que eu contei essa história mais pessoal minha? Porque eu queria mostrar pra vocês que mesmo nas coisas mais difíceis da sua vida, você consegue superar a si mesmo. E você consegue melhorar de uma forma que você consiga sair daquilo e evoluir. E talvez hoje, eu só sou quem eu sou hoje, eu posso dizer, mas não querendo ser arrogante, com a bondade que eu ofereço hoje para as outras pessoas, com tudo que eu faço hoje, incentivando outras pessoas e totalmente contra o julgamento, contra a parte ruim, talvez só tenha vindo porque eu sofri isso no meu passado. Então o seu passado ele te molda, mas não é porque você sofreu o passado que você precisa viver ele para sempre. O que acontece? Depois de um tempo estudando, eu comecei a entender como que funciona a questão de quebrar o seu limite. Isso que eu falei foi um limite psicológico, foi um limite que era muito mais difícil do que o padrão. Talvez por isso eu tenha crescido muito mais reflexivo do que todas as pessoas por padrão, porque eu sofria essas batalhas quando eu era criança, e essas batalhas eram muito difíceis. Mais difíceis do que qualquer outra coisa que eu já sofri na minha vida adulta. Impossível, eu acho que vai ser mais difícil do que todas as outras coisas que eu vou sofrer ainda. De tão difícil que foi, gente. Eu sei que é difícil explicar como mas era muito difícil. E depois de entender mais ou menos como isso acontece, eu aplico nas minhas coisas de hoje. Na minha fobia social foi assim. Eu tenho vários vídeos no canal aqui falando de como sair da fobia social e como você pode sair também. E basicamente, a primeira vez que deu certo, eu entendi que eu podia fazer mais vezes. E aí eu fui fazendo, até não ter mais. Hoje, eu não tenho fobia social. Eu ainda tenho uma certa ansiedade, vez ou outra, mas essa ansiedade vai embora, porque eu sei me controlar e eu sei superar os meus limites. E aí, aconteceu um evento esses dias aí, eu tô querendo ser triatleta, né? E hoje sou empresário aqui na internet e tudo mais, cresci na minha vida no digital, eu trabalho com digital, eu sou da alta performance, então eu trabalho e estudo muito, você pode ver lá no meu Instagram, @LucasReiter, inclusive, quem sabe eu não consigo te inspirar lá no meu Instagram, né? Essa é a minha, como é que fala? Meu objetivo lá, né? A minha determinação em te fazer motivado. Inclusive, gente, eu não me apresentei, meu nome é Lucas Reiter, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E é como se fosse uma conversa de bar, então não tem edição, aqui é como se eu estivesse numa cafeteria com você. Bar não, porque eu não bebo, então uma cafeteria. Vou beber um gole d'água porque são 8 da noite e eu não vou tomar café agora. E eu tava nadando, e natação pra mim foi um esporte muito difícil, porque eu não sabia nadar, eu tinha muito medo da água. Então foi uma quebra de limites o tempo todo a natação pra mim. Diferente do que a corrida, porque no triatlo você faz natação, corrida e bicicleta. E bicicleta, pra mim, faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu sei andar de bicicleta e pra mim não é tão desafiador quanto é na natação, porque eu tinha muito medo de água. E aí, eu superei esse medo de água, e agora eu tô tendo que evoluir de uma forma tão louca psicologicamente pra subir o meu nado, que é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu era fobiado por água, né? Eu tinha muito medo de água. Quer dizer, não é muito medo assim, gente, no ponto de uma fobia, né? Como, por exemplo, fobia social. Ali era muito, mas eu tinha muito medo de água. E aí eu comecei a nadar, e eu coloquei uma meta pra bater esse mês, que era nadar 480 metros mais ou menos. A minha piscina tem 21, então não dá pra fazer 500 metros, porque ela não é 25 metros, ela é 21. Mas basicamente 500 metros. Um terço do que o triatlo é. E eu consegui de primeira fazer isso, porque eu mudei uma coisa na minha cabeça, que me fez nadar. Até então, pra vocês terem ideia, o meu recorde era nadar 8 vezes a piscina. Então era 160 e poucos metros. Esse era meu recorde. E eu não conseguia passar ele. Pra mim, eu achava que era impossível passar ele naquela aula. E simplesmente naquela aula, eu fui falando, na aula de natação, eu fui pensando assim, hoje eu bato meu recorde. Mesmo que seja, pra mim, hoje, impossível. Hoje eu bato aquela desgraça daquele recorde. Eu fui pra aula com esse pensamento. E eu entendi como que quebra o seu limite. Quebrar o seu limite só tem a ver em uma pequena fração de segundos onde você escolhe entre o medo de não fazer e o dane-se. É isso. É uma pequena fração de segundos onde você escolhe entre o medo de não fazer e o dane-se. E hoje, pra mim, é mais fácil quebrar os meus limites porque eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Quando você vai fazer uma coisa em que você tem um limite,
você vai chegar num ponto em que você vai ter medo e vai querer voltar pra trás. Na natação é assim. Então eu tava nadando, tudo mais, chegando lá na 8, que pra mim já era difícil, e na minha cabeça eu tava, mano, eu acho que eu paro aqui. Já deu, eu já bati meu recorde. Eu acho que eu vou parar aqui. Mano, eu não aguento mais. Tá doendo, não aguento mais, não consigo respirar, tô sem ar. Sabe o que eu fiz? Tinha uma leve fração de segundos onde eu falava, quer saber? Dane-se. Dane-se, velho. Eu vou fazer. E eu segui essa fração. E o problema não é seguir ela uma vez, porque na natação você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Numa parte funda e numa parte mais rasa. O problema foi fazer isso todas as vezes. Então todas as vezes em que eu queria parar, eu olhava e falava, véi, nossa, tô querendo. Será que eu desisto? Será que eu desisto? Quer saber? Dane-se. E eu ia, e eu fui assim até bater o meu recorde. E eu não só bati o meu recorde, como eu fiz uma a mais do que eu tinha prometido pra bater nesse mês. Então eu bati meu recorde dias antes de eu precisar bater de verdade. E não só bati ele, como eu adicionei mais uma piscina à volta. Então eu fiz mais do que eu prometi. E uma coisa que me ajudou muito, pode parecer engraçado e pode parecer estranho, foi um anime chamado Black Clover, que é um anime que eu tô assistindo pra melhorar o meu japonês. E lá tem o capitão do pessoal lá, vamos falar que é um grupo, né? É o capitão do grupo. E é legal, gente, esse anime é legal, tá? E ele fala uma coisa que ficou na minha cabeça, ele fala, Ima kokoda genkai o koeru. Ima kokoda genkai o koeru. Ele fala, supere os seus limites aqui e agora, você não tem outra opção. E aí, quando ele fala isso, você percebe que mesmo a pessoa tava desgraçada ali, ela já não conseguia fazer mais nada, ela ainda tinha um limite a superar. Então, mesmo que pareça o fim do mundo, você ainda consegue escolher entre aquela fração de será que eu paro agora? Mano, tô com medo. E o dane-se, eu vou fazer. Dane-se, eu vou fazer. E quanto mais você escolhe nesse dane-se, eu vou fazer, mais você ganha. Eu percebia isso nos esportes também, quando, por exemplo, eu fazia basquete. Eu cheguei no nível muito bom de basquete, gente, ao ponto de quase ir pro 3x3 profissional. Eu jogava basquete 3x3, não era a quadra inteira. E eu só não fui pro profissional porque chegou a pandemia e na época eu parei de jogar. Alguns colegas meus foram pro profissional, eles não pararam de jogar, mas eu parei de jogar. Eu preferi não pegar Covid. Vixe, eu não sei se eu posso falar essa palavra. Não sei se esse vídeo vai ser monetizado, espero que sim. Mas eu não queria pegar a doença, né? Queria estar seguro. Então eu não ia pros treinos e tudo mais. E eu lembro que um pessoal me pergunta, Lucas, eu tenho muito medo de ir pra bandeja fazer lá e tomar toco. Eu tenho muito medo de ir contra um cara que joga melhor. Eu falei pra ele o seguinte, cara, você já tem habilidade pra fazer isso. Você só tem o medo. Só que pra você vencer esse medo, pra você superar o seu limite atual, você precisa esperar esse gap de fração de segundos onde você vai falar, quer saber? Eu vou e dane-se. E pegar ele, agarrar ele e ir. Passou uma semana e eu vi aquele cara, o mesmo menino que me perguntou isso, fazendo todas as bandejas e acertando todas as cestas de um jeito fenomenal. Eu falei, irmão, parabéns. Você venceu, você superou os seus limites. Eu não falei pra ele, mas se ele assistir esse vídeo agora ele vai saber. Meus parabéns, você superou os seus limites. Isso acontece em todo lugar, em todo esporte, em toda coisa, gente. Em toda coisa. Por exemplo, quando eu comecei o meu curso a vender e ele não tinha venda alguma, eu tive que superar o meu limite várias e várias vezes, principalmente no não desistir, que é o caso de você começar. Eu tinha medo de criar um curso e ensinar uma coisa, porque eu tinha medo que o que eu fosse ensinar não era o suficiente. E aí eu fui lá e falei, quer saber, dane-se. Uma vez só na minha vida, dane-se, velho, eu vou fazer, dane-se. E aí eu fui e fiz. E aí depois a mesma coisa, mas eu vou ensinar os editores a vender, eu não sei exatamente como vende, quer saber, dane-se. E aí eu fui lá, aprendi melhor, entendi como que funciona a venda, toda a filosofia, comprei um monte de livro, comprei curso, aprendi tudo, coloquei dentro da minha experiência pessoal e ensinei o passo a passo de como vender o seu serviço de acordo com o que funciona há 1000 anos. Então, eu escolhi o quer saber? Dane-se, ao invés do velho, eu acho que eu vou desistir. Paro por aqui. O paro por aqui é muito mais confortável que o quer saber? Dane-se. Só que existe essa fração. É uma fração de adrenalina, não sei se é o pico de adrenalina que você bateu, onde você consegue pegar o dane-se. E se você parar essa fração, você desiste. Então, o superar os seus limites, e agora vem a frase final do vídeo, o superar os seus limites é
entender a fração onde você agarra o dane-se e agarra ela antes que seu medo consuma e seja tarde demais. Quanto mais você fizer isso, mais você treina o seu cérebro a superar os seus limites. E é isso. Em qualquer coisa na sua vida, em exercício, em trabalho, em psicológico, em qualquer coisa, você tem que ir atrás do quer saber? Dane-se, eu vou tentar. Ao invés do não vou fazer, porque tô com medo. E quanto mais você conseguir fazer isso, que você só consegue fazer na prática, nunca na teoria, você só vai testar isso daqui e vai saber o que eu tô falando quando tiver alguma coisa que você vai superar seu limite. Então tem alguma coisa que você tem muito medo, mas você sabe que precisa fazer, você vai lembrar disso daqui e eu espero que você consiga agarrar isso aí. Se você conseguir, volta nesse vídeo aqui, pesquisa superar seus limites Lucas Reiter e aí você vai provavelmente encontrar esses vídeos. Esse vídeo e comenta aqui que você superou por conta dele, tá bom? Meu nome é Lucas Reiter, vou ficando por aqui. Se você quer inspiração diária, vai lá no meu Instagram, @lucasreiter. Sorria sempre, desista nunca. E meu amigo, vai até o final, que você também consegue.